Bom dia, gente. Bom dia. Estamos iniciando hoje mais um dia de aula, né? Hoje uma segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, dia 24 do mês 5. Então, para a nossa aula de ciências, que é a nossa primeira aula, vocês irão pegar o livro de vocês aí na página 22, certo? O livro na página 22. O livro é referente à atividade dessa data, dessa página 22. Nós iremos ver aí mais um pouquinho sobre o sistema respiratório. Como vimos, é necessário que as células recebam gás oxigênio do ar para liberar energia para o corpo. A respiração pulmonar é o processo responsável pelas trocas gasosas entre o corpo humano e o ambiente. Então, para a gente respirar, a gente precisa do gás oxigênio, né? Receber o gás oxigênio do ar, para que o nosso corpo realize essa troca gasosa. Que troca gasosa é essa? Trocar o gás oxigênio pelo gás carbônico. Porque quando a gente respira, entra no nosso corpo o gás oxigênio. E quando a gente expira, coloca para fora, a gente coloca para fora o gás carbônico. A gente realiza essa troca do gás oxigênio pelo gás carbônico. E isso acontece na respiração pulmonar, que é aquela respiração que é feita através dos nossos pulmões. Então, vamos ver aí, na prática. Como ocorrem as trocas gasosas entre o organismo e o ambiente durante a respiração? Para investigar as fases da respiração, realize as atividades a seguir. Agora vamos encher os saquinhos de papel. Inspire profundamente pelo nariz e em seguida solte o ar bem devagar dentro do saquinho. Observe o que ocorre com o saquinho de papel no momento em que você solta o ar. Então, quando você inspira, você coloca o ar para dentro dos seus pulmões. E quando você solta esse ar dentro do saquinho, o que acontece? Então, o que foi que aconteceu no momento da inspiração? No momento que você inspirou, colocou o ar para dentro, o que foi que aconteceu? O que foi que você percebeu no momento que você inspirou, ou seja, no momento que você colocou o ar para dentro, o que foi que aconteceu? Letra B. O que aconteceu quando você expirou o ar, ou seja, quando você colocou o ar para fora? Então, o que acontece com o saco quando você coloca o ar para dentro e o que acontece quando você coloca o ar para fora? A respiração é dividida em duas fases, inspiração e expiração. A inspiração é a entrada de ar nos pulmões. E a expiração é a saída de ar dos pulmões para o ambiente. Então, quando você inspira, o ar entra no seu corpo. E quando você expira, o ar sai do seu corpo. Acompanhe nos esquemas dessa página e da próxima o caminho do ar para o interior do corpo. As setas azuis indicam o caminho percorrido. Então, hoje nós iremos iniciar como é o caminho que o ar percorre, que é só aí nessa página 22. Quando inspiramos, o ar entra pelo nariz, pela cavidade nasal e chega até a faringe. Então, gente, olha, a faringe, ela participa tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. A faringe, ela é o órgão que participa desses dois sistemas. Nós utilizamos a faringe tanto quando a gente vai digerir o alimento, como quando a gente respira. Então, o ar entra pelo nariz, através da cavidade nasal e chega até a faringe. Depois, a faringe é um tubo que conduz até a laringe. Então, da faringe, o ar vai para a laringe, como vocês estão vendo aí nesse esquema. Esse é o primeiro caminho que o ar percorre, que é o que a gente vai ver na atividade de hoje. Então, nessa atividade de ciências, vocês irão responder a letra A e a letra B, o que acontece com o saquinho quando você inspira, ou seja, quando o ar entra, e o que acontece com o saquinho quando você expira, quando você solta o ar. E essa pergunta aí de cima,
desse balãozinho vermelho, como ocorrem as trocas gasosas entre o organismo e o ambiente durante a respiração. Então, essa troca gasosa ela acontece da seguinte maneira. Quando o oxigênio chega lá nos pulmões, ele é trocado pelo gás carbônico. Entra no nosso corpo o gás oxigênio e quando sai do nosso corpo, sai o gás carbônico. Então, vocês vão colocar aí, nessa parte aí, vocês vão colocar isso. A nossa segunda atividade é a atividade de geografia na página 17, que é aí sobre a distribuição da população. O Brasil é um país populoso, ou seja, com grande número de habitantes, mas a população não se distribui de forma regular pelo território. Existem áreas com maior número de habitantes e outras com número bem reduzido. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a distribuição da população no Brasil ela é feita de forma irregular. Por quê? Tem locais que existem várias pessoas e tem locais que não. Como vocês podem ver nessas imagens aí, olha. Essas duas imagens de cima aí são áreas pouco povoadas, ou seja, são áreas que têm pouca quantidade de habitantes. E essas outras duas de baixo são áreas muito povoadas, ou seja, são áreas que têm uma grande quantidade de habitantes. Então, para você ver que depende do lugar é que vai ter mais ou menos população. Essas diferenças podem ser explicadas principalmente por questões históricas e econômicas. Áreas ocupadas há mais tempo tendem a apresentar uma maior concentração populacional, com aumento da atividade industrial, comercial e da prestação de serviços. As áreas urbanas concentram mais pessoas do que as rurais. No campo, a mecanização da lavoura provocou menor oferta de empregos. Em algumas áreas, observe a comparação entre as imagens. Então, essa primeira imagem aí que vocês estão vendo é uma plantação de soja em Formosa do Rio Preto, na Bahia. E essa segunda imagem é uma comunidade ribeirinha no Amazonas. Então, essas duas áreas aí, elas possuem pouca quantidade de habitantes. Essas duas áreas aí de baixo, que é Manaus, no Amazonas, ou seja, olha, no Amazonas também, mas é uma área que se concentra muita população. E essa outra é o Calçadão, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Também é uma área que se concentra muita gente. Então, aí depende da área a concentração de pessoas. Então, nessa atividade de geografia de hoje, vocês irão responder se a cidade de vocês é uma cidade que se concentra muita população ou pouca população. Então, vocês vão colocar na folhinha atividade de geografia, vocês vão colocar essa pergunta. O município de Brejo do Cruz apresenta uma pequena distribuição da população ou uma grande distribuição da população? Então, vocês irão responder. Se o município de Brejo ele tem um grande número de habitantes ou se o número de habitantes dele é reduzido. Então, como o Brejo do Cruz é uma cidade do interior, geralmente essas cidades do interior elas têm um baixo número de habitantes. Então, quer dizer que Brejo ele possui uma baixa quantidade de habitantes. Então, essa foi a nossa aula de geografia. Daqui a pouco eu volto com a aula de português e aula de matemática.